Astros, em geral, em geral, participam das qualidades de transcendência e de luz que caracterizam o céu, com um matiz de regularidade inflexível, comandada por uma razão natural e misteriosa ao mesmo tempo. São animados por um movimento circular que é o sinal da perfeição. Os astros são símbolos do comportamento perfeito e regular, como também de uma imarcessível e distante beleza. Lembra que a gente já, né, no próprio livro aqui a gente descobriu que era imarcessível. Ai, ai. Na antiguidade, eram divinizados. Mais tarde, concebeu-se que eram dirigidos pelos anjos. Tornaram-se moradas das almas dos personagens ilustres, tal como o afirma Cícero no Sonho de Cipião. Foram objetos não apenas de poemas, mas de admiráveis orações. Testemunho disso é o fervoroso hino aos planetas que abaixo reproduzimos. Escrito por um devoto pagão no início do século IV, Oshinoko exprime a história sobre uma garota que acabou de perder o seu maior mestre. Ele exprime o símbolo cósmico e moral atribuído aos planetas pelos astrólogos, mais ou menos místicos, dos primeiros séculos da nossa era. Sol, soberanamente bom, soberanamente grande, que ocupas o centro do céu, intelecto e regulador do mundo, chefe e mestre supremo de todas as coisas, que fazes durar para sempre os lemes das outras estrelas, ao difundir sobre elas, na justa proporção, a chama de tua própria luz. E tu, lua, e situada na mais baixa região do céu, de mês a mês, sempre alimentada pelo raio do sol, resplandeces com augusto brilho para perpetuar os sêmens geradores. E tu, Saturno, que situado na ponta extrema do céu, te adiantas, astro lívido, com um caminhar preguiçoso de momentos indolentes. E tu, Júpiter, habitante da rocha Tárpea, Tárpea, Tarpeia, que por tua majestade bendita e salvadora não cessas de dar alegria ao mundo e à terra, que detém o governo supremo do segundo círculo celeste. E tu também, Marte grávido, Gradivus, cujo brilho vermelho infunde sempre um horror sangrento, e que habitas a terceira região do céu. Vós, enfim, fiéis companheiros do céu, do Sol, Mercúrio e Vênus, pela harmonia de vosso governo, por vossa obediência ao julgamento dos Deus Supremos, que concede ao nosso soberano mestre Constantino e o seu filho, todos e todo invencíveis, e aos seus filhos, peraí, que concede ao nosso soberano mestre Constantino e a seus filhos de todo invencíveis, nossos senhores e nossos Césares, um império perpétuo. Fazei com que, sobre nossos filhos ainda, e sobre os filhos de nossos filhos, reinem eles, sem interrupção, durante a infinidade dos séculos, a fim de que, tendo afastado por si todo mal e toda aflição, o gênero humano alcance a mercê de uma paz e de uma felicidade eterna. Firmícios maternos, trois des voix parneis, francês e Ah, esperava mais, viu? Astros tem muita coisa, não é só um pagão romano que vai, né?
Poderia ter ido mais. Mas enfim, prosseguindo porque nós não temos tanto tempo. Atenor. Símbolo do cadinho. Símbolo do cadinho? Símbolo do cadinho de transmutações físicas, morais ou místicas. Para os alquimistas, o Atenor, onde se opera a transmutação, é uma matriz em forma de ovo, assim como o mundo, que é, ele mesmo, um gigantesco ovo. O ovo órfico, que se encontra na base de todas as iniciações, tanto no Egito como na Grécia, e do mesmo modo que o Espírito do Senhor, o Ruah Elohim, o Elohim, God of might, can you hear the people cry? You must now, in this dark hour, deliver us, hear your voice, deliver us. God of all, remember us in this promised land. Deliver us. Send a shepherd to shepherd us. And deliver us the promise. Flutua sobre as águas. Assim também nas águas do Atenor deve flutuar o espírito do mundo, o espírito da vida, para apoderar-se, do qual o alquimista deve ser bastante hábil. Yeah. Ah, verdade, né? Porque a gente faz a brincadeira, né? Bem, vamos lá. Se a gente faz a brincadeira, vamos fazer esse joguinho. O que vocês pensam quando eu falo Atena? É sem S, tá? Que motinha. Ah. Penso em antena para. Porra, cara. Porra, cara. Complicado, hein? Complicado. Que motiga. Ai, é. Karaguri. Antena é sacanagem. Sensei. É, pois é, eu já ia fazer essa brincadeira, mas você já pensou, né? Infelizmente, spoilou a brincadeira. Hum. Minerva é a Atena, só que update, né? Atena Fate. Aproveitar que o. E o pior que tem mesmo, ó. Mas não acho que é tão popular, não. Não é tão popular, não. Ah, gente, nem adianta fazer tanta brincadeira, porque só tem a Saori. Saori! A Saori é isso, gente. Devia ter colocado a Roshino, mas aí. Mas aí o mundo fez esquecer. Só um instante.
Fazer uma pragazinha aqui, né? Vamos lá. Minerva, ou Atena, tal como a de seu irmão Apolo. A figura de Atena evolui muito na antiguidade e, de maneira constante, no sentido de uma espiritualização. Dois de seus atributos simbolizam os termos dessa evolução: a serpente e o pássaro. A antiga deusa do mar Egeu, proveniente dos cultos quitonianos, serpente, elevou-se a uma posição dominante nos cultos uranianos, o pássaro. Ah, interessante, serpente e pássaro. Deusa da fecundidade e da sabedoria. Os gregos tinham muitos deuses da fecundidade, né? Virgem, protetora das crianças, guerreira, inspiradora das artes e dos trabalhos da paz. É, segundo a expressão de Mary de Court, uma pessoa muito enigmática, sem dúvida aquela de toda a mitologia grega, cujo ser profundo continua sendo para nós o maior mistério. Isso porque a imagem que formamos de Atena condensa muitos séculos de história mitológica vivida com a maior intensidade. É a Virgem, né? Pra doer, né? Seu nascimento foi com um jorro de luz, sobre o mundo, a aurora de um novo universo, semelhante a uma visão apocalíptica. Com um só golpe de um machado de bronze forjado por Hefaístos II, a evocação de Píndaro, Atenas brotou da fronte de seu pai, lançando um grito tremendo. Esses takes são bons demais. Ao ouvi-lo, Urano estremece, como também a Terra-mãe. Sua aparição determinou uma completa mudança na história dos cosmos e da humanidade. Uma chuva de neve de ouro espalhou-se sobre a cidade de seu nascimento. Neve e ouro, pureza e riqueza, provenientes do céu com dupla função, e de fecundar como a chuva, e de iluminar como o sol. Essa neve de ouro é também a arte que engendra a ciência e que sabe crescer, sempre mais bela, sem recorrer à fraude. Não sei se aqui é ciência ou é epistemologia, né? Porque temos que lembrar que nos anos 80 tinha uma tradução livre demais para termos mais agregadores. E ciência, quando tinha muitas conversas gregas, eles estavam falando de epistemologia. Episteme em si, né? E traduziam para ciência. Aquela coisa, você tem ciência que você tá fazendo? Sabe isso? Pronto. É esse ciência, esse engembrado aí, não é ciência de física, né? Você tem ciência, você tem episteme, né? A mentira. A mentira. E sem recorrer à magia. Nesse mesmo dia, Apolo, o deus que dá aos homens a luz, determinou a sua descendência inumerável que cumprisse, no futuro, com esta obrigação, sobre o altar brilhante que deveriam ser eles os primeiros a erigir em honra à deusa, instituiriam um augusto sacrifício, a fim de regozijar o coração da Virgem da lança fremente e o de seu pai, Píndaro, sétimo Epin... Olímpio, olímpico. Difícil seria imaginar-se a atmosfera mais luminosa, semelhante à Epifania. Não, Epifania não. Não, Epifania não. Epifania acharia isso aqui tudo fake news, né? A epifania de uma divindade a emergir de uma montanha sagrada. Todavia, em certos dias de festas, em homenagem a Atena, ofereciam-se doces com o formato de serpente e de falo.
Pô, doce de falo. Doces nos formatos de falo. Adoro como o português ele consegue ser censurar-se, né? Censurado por si mesmo, né? Símbolos da fertilidade e da fecundidade. Pois é. Na Grécia, em memória de Erecteu, o futuro fundador de Atenas, que, quando ainda bem criança, Atena mantivera protegido dentro de um pequeno cofre, acompanhado e resguardado por uma serpente. Oferecia-se aos recém-nascidos um amuleto que trazia a figura de uma pequena serpente, símbolo de sabedoria intuitiva e de vigilância profética, protetora. Muitas estátuas revestem Atena não apenas de um escudo com a cabeça de uma górgona aureolada de serpentes, cuja vista bastava para aterrorizar seus inimigos, mas também de um cinturão, de uma cota, de uma túnica ou de um talabarde. Aí me pegou. Eu sabia tudo isso, mas talabarde eu não sei. Não. Pô, talabarte. Talabarte. Pra quem joga RPG deveria saber, né? Antigo, antigo. Ah, isso é um talabarte? Um coldre? Um coldre, talabarte. Só pô, nossa, não sabia o nome disso. Eu não sabia o nome desse coldre, porque coldre é só pra pistola, né? Aí essa amarra que tem assim, cara. Pô, isso mudou minha vida, talabarte. Talabarte, pô, beleza. Talabarte. Essa do meu lado aqui é a minha mina. Teve o projeto, no projeto ainda, mas acho que ajudaria se fosse na sua conta também. Não sei o que ele tá falando aqui, deixa eu ver. Você esqueceu de divulgar o Aprendendo de hoje. Acho que é por isso que tem tanta pouca gente. Não, eu esqueci? Eu não literalmente fiz. Voltamos? Foi, foi. Retweet, tá. Mas com o tempo vai aparecer mais gente. Com o tempo vai aparecer mais gente, pô. Vamos lá. Alabarte. Todos guarnecidos de uma franja de serpente com a goela aberta. Símbolo da combatividade da deusa e da acuidade de sua inteligência. É essa jovem armada quem defende as alturas, em todos os sentidos do termo físico e espiritual, onde fez sua morada. Se ela coloca sobre seu escudo a cabeça aterrorizadora de Medusa, é a guisa de espelho da verdade, a fim de combater seus adversários, petrificando-os do horror diante de suas próprias imagens. Foi graças ao escudo emprestado pela deusa que Perseu conseguiu derrotar a medonha Górgona. Atena é, por conseguinte, a deusa vitoriosa, pela sabedoria, pela engenhosidade, pela verdade. Até mesmo a lança que segura na mão é uma arma de luz, separada e traspassa as nuvens, separa e transpassa as nuvens como um relâmpago, como um Vajra. É um símbolo vertical, assim como o fogo e o eixo. A proteção por ela concebida aos heróis Heráclito, Aquiles, Ulisses, Menelau. Eu não conheço Menelau, gente, desculpa. Aquela que foi venerada como deusa da fecundidade e da vitória. Engraçado, né? Fecundidade, ela é virgem, né? Mas tudo bem. Deusa da fecundidade e da vitória simboliza, sobretudo, a criação psíquica, a síntese pela reflexão, a inteligência socializada. Atena é, efetivamente, a protetora dos lugares altos, a
necrópolis, palácios, cidades, deusa Apolíade, inspiradora das artes civis, agrícolas, domésticas, militares, inteligência ativa e industriosa. É a deusa do equilíbrio interior, da medida em todas as coisas. É a personalidade divina que melhor exprime os aspectos mais característicos da civilização helênica, guerreira ou pacífica, mas sempre inteligente e ponderada, sem mistérios ou misticismos, sem ritos ou sem ritos orgíacos ou bárbaros. Pegou aí? Pegou aí? A própria história do mito de Atena, como seu valor simbólico, tem muito a ganhar se observada desse ângulo. Mostra-nos que a deusa só alcançou a perfeição ao cabo de longa evolução, reflexo da evolução da consciência humana. No decorrer de sua história mitológica, Atena apresentou mais de um traço caráter selvagem e bárbaro, capaz de contradizer a imagem de sua deusa oferece dela mesma, quando todos os elementos de sua rica personalidade foram integrados numa harmoniosa síntese. Pode-se julgá-la por uma determinada fase de seu desenvolvimento e por por relevo de uma característica especial. Pode-se considerá-la, ao contrário, em seu ponto culminante na consciência grega. Parece desde logo que, do mesmo modo que seu irmão Apolo, ela simbolizaria a espiritualização combativa e a sublimação harmonizante, que são solidárias. Eles, o irmão e a irmã, simbolizam as funções psíquicas judiciosas, nascidas da visão de ideias superiores, a verdade suprema, Zeus, e a sublimidade perfeita, Hera. Notemos que Zeus e Hera são tomados aqui, também eles, em sua mais elevada significação. Atena simbolizará mais particularmente a combatividade espiritual, aquela que deve estar sempre desperta, porque nenhuma perfeição é adquirida para sempre, salvo para o ser que se houver tornado o tal que, finalmente, a eternidade o converta em si mesmo. Pegou esse take final aqui? Pegou esse take final aqui? Dale, 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 que é isso. Ei, gente, eu vou ao banheiro e volto já. Bem, bem rápido. Enquanto eu vou ao banheiro, o que vocês pensam ao escutar a palavra Atlântida?
O filme de Atlântida ninguém ligou, Atlantis. Aquaman, Fundo do Mar, Bob Esponja, Lovecraft, Dagon, né, do Lovecraft, Templo Subaquático do Minecraft. Aí é tenso. Os arcos de... Ali é diferente, né? Ali pode deixar de lado. Embora, né? Só tá faltando ele? Não, né? Eu falei que ia ler. É, pior que eu disse que eu ia ler só ele, né? Até agora. Pois é. Falta só ele, gente. Só pra Atlanta aqui, fazer o nosso caldo aqui. GG. E depois a gente parte pra um full aí de vossa preferência. Atlântida. Atlântida. Continente submerso qualquer. Que segue a origem histórica da lenda, permanece no espírito dos homens, à luz dos textos inspirados a Platão pelos egípcios, como símbolo de uma espécie de paraíso perdido ou de cidade ideal. Domínio de Poseidon, que ali instalou os filhos que engendrara, desculpa, de uma mulher mortal. Ele próprio ordenou, embelezou e organizou a ilha, que foi um grande e maravilhoso reino. Os habitantes tinham adquirido riquezas em tamanha abundância que, sem dúvida, jamais antes deles nenhuma casa real possuiria riquezas tais, e nenhuma as possuiria facilmente no futuro. 2 vezes por ano recolhiam os produtos da terra. No inverno, utilizavam as águas do céu. No verão, as que dava a terra, dirigidas para fora dos seus cursos. Quer sejam essas recordações as de uma tradição antiguíssima, quer se trate de uma utopia. Platão projeta na Atlântida seus sonhos de uma organização política e social sem falhas. Pior que é mesmo. Os 10 reis julgam-se entre eles. Esse meme que tem em One Piece também, né? Mas assim, uma das primeiras vezes que eu vi isso foi em One Piece, porque One Piece eu acompanho muito mais tempo do que eu leio Platão de maneira voluntária, né? Os 10 reis julgam-se entre eles. Quando a escuridão da noite havia chegado e o fogo dos sacrifícios já estava frio. Pegaram? Eu vou ler de novo. Quando a escuridão da noite havia chegado e o fogo dos sacrifícios já estava frio, todos envergavam trajes muito belos e, e um profundo azul celeste, e sentavam-se por terra, nas cinzas de seu sacrifício sacramental. Então, as trevas, após terem apagado todas as luzes em volta do santuário, eles julgavam e submetiam-se a julgamento. Caso um deles acusasse um outro de se cometer alguma infração, administrava a justiça. Gravavam as sentenças ao raiar do dia sobre uma placa de ouro e se consagravam em memória. Mas, quando o elemento divino começou a diminuir nele, nele, diminuir neles, passando a dominar o caráter humano, merecia um castigo de Zeus. Assim, a Atlântida une-se ao tema do paraíso, da Idade de Ouro,
que se reencontra em todas as civilizações, tanto nas origens da humanidade como no seu término. Sua originalidade simbólica está na ideia de um paraíso reside na predominância em nós de um elemento divino. A Atlântida mostra também que os homens, porque desesperam os mais belos dos bens, os mais preciosos, acabam sempre sendo expulsos do paraíso, e com eles se afunda. Acaso isso não será sugerir a ideia de tanto um paraíso como um inferno estejam basicamente em nós mesmos? Oh my God!